Os ascetas vão encontrar a mulher com o filho. Então eles, na rapidez, pegam tudo. Pegam os dois e trazem para ele. Quando chegam a mulher e o filho, perguntam para ele, separam os dois e perguntam para ele, e o menino? Não, a gente não teve jeito, foi o jeito de trazer, ela estava junto. E o que é que a gente faz com ele? Ele disse, mata esse desgraçado. E tentou seduzir a mulher. Mas ela não aceitou a sedução. Por isso ele a estuprou e depois matou. Isso aconteceu há muito tempo. E ele, quando volta para a encarnação atual, para a volta no tempo, ele diz assim, eu tenho muito medo, porque agora a mulher atual era a mulher que ele estuprou. Ele já viu, ela já o havia perdoado, ele já havia se arrependido, mas ele tinha um medo muito grande de fazer a mesma coisa com ela que fizera antes. Por quê? Porque ela engravidara. E o bebezinho era o espírito do meninozinho que tinha sido morto por ele. Quando ela engravidou, a coisa veio no seu inconsciente e ele ficou com um verdadeiro medo, era essa a nossa ideia, de maltratar a mulher e o filho, porque tinha feito isso antes. Então ele foi atendido, amparado, foi embora. Logo, imediatamente depois, comunica-se um espírito com muito ódio, dizendo, eu não aceito isso. Não pode, ele não vai ficar com ela porque ela é minha mulher. E esse negócio de ser pai do meu filho, eu não permito. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Não aceito. Era um espírito que tinha sido marido da mulher, inimigo dele, que mantinha muito ódio contra ele e estava perseguindo. Ele disse, vão os dois, eu vou trazer os dois para mim. A mulher e o filho. Ele queria que desencarnasse os dois. E ele vai ficar louco. Eu quero louco. Então observem que nos testemunhos, nas reuniões mediúnicas, em todos os recantos, nós vamos tendo dramas, problemas que passam séculos e séculos por causa, simplesmente, da falta do perdão. Então a doutrina espírita, a ciência espírita, ela demonstra, na prática, pelos testemunhos dos litigantes, dos contundentes, a importância do perdão. Mas não é apenas a doutrina. Agora é a própria ciência materialista que prova isso. A ciência está demonstrando que esses sentimentos negativos, eu falei agora há pouco, especialmente raiva e ódio, são devastadores. Existe um casal, na verdade a mulher já desencarnou, nos Estados Unidos, que eles são pioneiros no estudo, numa hipótese com relação à origem do câncer. Eles têm um trabalho com oncologias, com câncer, acompanham pacientes com câncer há muitos anos. São o Dr. Carl Simonton e a doutora Stephanie Matthews Simonton. Eles dizem o seguinte, que o câncer, as pessoas que têm câncer, têm um perfil psicológico chave. É um perfil onde prepondera uma incapacidade para perdoar e a manutenção de raiva. Claro que não é todo paciente que tem câncer porque não perdoou, não é isso. Mas as pessoas que têm dificuldade em perdoar e que têm tendência ao câncer podem desenvolver câncer mais facilmente. Vocês sabem que nós todos nascemos com algumas predisposições que têm a ver com a nossa vida passada, com as nossas vidas passadas. Essas predisposições não obrigatoriamente têm que se tornar doenças. Depende de como nós enfrentamos a vida. Depende de como nós lidamos com o dia a dia, com as situações, problemas que a vida nos traz. Então, imagine uma pessoa que tem uma predisposição ao câncer e que não perdoa, passa um tempo com raiva, com ódio contido, especialmente contido, ela pode adoecer de câncer. Assim também, dependendo, outros estudiosos têm mostrado que pessoas que têm outra tendência podem ter doenças coronárias,
hipertensão arterial, um médico americano, Dr. Redford Williams, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, ele tem um livro chamado, na tradução direta, O Coração Confiante. E ele se destacou porque ele demonstrou. Vocês sabem que a psicossomática, a medicina psicossomática, ela propõe algumas personalidades que tendem a adoecer de tal ou tal doença. Um desses tipos é a personalidade do tipo A, que é aquela em que a pessoa tende a ter hipertensão arterial e coronariopatia, problema de coronário, de coração, infarto do miocárdio. Então ele diz o seguinte, que a característica da personalidade tipo A é ambição, imediatismo, energia e raiva. Pois o Dr. Redford Williams diz que o fator mais danificante é a raiva. A raiva, como diz, a raiva mata mesmo. Então, isso está demonstrado. Mas como é, então, por exemplo, que essa coisa do ódio, da emoção negativa, pode causar uma doença como o câncer? É porque nós alteramos. Lembra que eu falei que a mente se relaciona com o sistema nervoso, com o sistema endócrino e com o sistema imunológico. Pois nós, com as emoções negativas, e especialmente com o ódio, com a mágoa, com o ressentimento, nós alteramos o sistema imunológico. Como é que isso acontece? Bom, vamos dar um exemplo aqui, numa situação do dia a dia. Digamos que você está chegando atrasado no seu trabalho. De manhã, muita dificuldade de chegar, você chega esbaforido no trabalho. Já bem atrasado. Quando você entra, o colega fala assim, ó, o homem quer falar com você aí. Você já vem esbaforido. Como nós dizemos em Fortaleza, já vem aperreado. E ainda diz que o homem quer falar com você, já fica louco, preocupado. Chega lá, o homem entra. Você chega, ele nem deixa você sentar. Já começa a desembanhar um corolário de adjetivos. Dentre os quais só não existem o que você é bom e bonito. O resto ele diz. E começa a falar. Nós todos, e isso foi descoberto por um fisiologista norte-americano chamado Walter Cannon, no começo do século passado, todos nós temos uma reação de proteger, de sobrevivência. Um animal na selva tem essa reação. Diante de um perigo, o animal desenvolve uma série de alterações fisiológicas. Para quê? Para sobreviver. É a chamada reação de fuga ou luta. O animal é preparado para fugir ou lutar. O que é que acontece nessa reação? Primeiro, aumenta a pressão arterial, aumentam os batimentos cardíacos, aumentam os movimentos respiratórios, aumenta a glicose, o açúcar e os ácidos graxos, as gorduras no sangue, aumentam os hormônios, especialmente a noradrenalina, a adrenalina e o cortisol no sangue, e o sangue é desviado para os órgãos-chave, os órgãos mais importantes para aquilo, ou seja, cérebro, coração, rins e músculos. Por que músculo? Para preparar o sujeito para lutar ou correr. É por isso que quando o sujeito está com medo, parece que o sujeito estava com tanto medo que eu nunca ouvi correr tanto, pulou aquele muro. É verdade, existe uma explicação fisiológica para isso. Você estava preparado. Então o animal sofre isso. O nosso corpo é um animal, nós somos espíritos. Mas o nosso corpo é um animal, é um ser biológico. Só que ele é comandado pelo espírito que nós somos. Imagina o seguinte, eu me vejo diante do meu chefe, que começa a falar 1000 coisas de mim. O que é que eu sinto? Me sinto agredido.